Diz pra mim, a TV Globinho acabou mesmo por causa do encontro com Fátima Bernardes? Acho que com certeza você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Ou alguém falou pra você. Só tem um probleminha nessa alegação, ela tá errada. Fica comigo aqui que você vai entender tudo sobre o que aconteceu com o fim da TV Globinho. Há muitos anos atrás, os programas infantis eram como uma febre na TV. Tinha vários programas com apresentadores e com desenhos no meio. Só que de lá pra cá, os programas de desenho animado vinham diminuindo cada vez mais, até sumir praticamente da TV. O que a gente tem hoje em dia, desenhos que tem nos streams, né? Todos os desenhos que temos hoje é só os que temos nos streams. Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre o motivo desses programas terem acabado no Brasil. Mas, para isso, vocês não podem esquecer de dar o like peso nesse vídeo, porque hoje eu vou mostrar para vocês que o Bom Nerd também é cultura. E já, comenta aqui embaixo. Você gostaria de um novo desenho animado na TV aberta? Comenta aqui embaixo. Bom, os programas infantis que passavam na TV aberta não são novidade. Mas assim, nas primeiras décadas, todos eles seguiam basicamente a mesma fórmula. É um apresentador, crianças brincando, competindo entre elas para ganhar brinquedos. E entre uma brincadeira e outra, passava um desenho. Era basicamente isso, todo o programa infantil. Então quem assistia esses programas era para assistir desenho. Mas era importante que rolasse as brincadeiras valendo brinquedos. Porque esses brinquedos sempre eram de uma marca que patrocinava o programa. Então tanto as brincadeiras quanto os desenhos animados eram basicamente propaganda para vender brinquedo. Tem que saber que até no final das contas, né, o que a galera queria mesmo era a bufunfa, né, o dinheiro. Foi assim que o programa do Bozo, que foi o primeiro programa infantil a transmitir desenhos animados na TV brasileira. Aí depois o Bozo que começou a surgir com essa ideia de substituir as figuras circenses por mulheres bonitas. E foi assim que as apresentadoras de programas infantis começaram a surgir na TV. Foi Xuxa na Globo, Mara Maravilha no SBT, mas enfim, a cara do programa mudou, mas o conceito não. E a fórmula ainda era a mesma, brincadeiras para as crianças competirem entre elas, valendo brinquedos e desenhos animados sendo transmitidos ali entre uma brincadeira e outra. Só que a galera, depois de um tempo, essa fórmula começou a ficar cansativa. Até que começou a mudar quando o Sérgio Malandro ganhou um programa desses para apresentar no SBT. E mesmo que em grande parte do programa ele seguisse aquela fórmula, o Sérgio Malandro, além de transmitir o desenho, ele tinha um tipo de historinha sendo contada dentro do programa. Ou seja, ele não estava só apresentando um programa, ele estava atuando como um personagem e contando uma história claramente meio que inspirado com Chaves. Essa nova fórmula mostrou que ter a própria identidade era muito importante para os programas infantis. Isso fazia com que as crianças ficassem mais tempo de frente para a TV. E essa fórmula deu certo. Tanto que no ano seguinte, a Globo arriscou num projeto ousado. TV Colosso. Galera, TV Colosso foi um fenômeno. Quem viveu sabe. Aqui nesse ponto não tinha mais plateia. Não tinha mais aquelas brincadeiras. O que tinha era uma história sendo contada. Então, basicamente, o que a gente tinha agora era um monte de boneco de cachorro trabalhando numa emissora chamada TV Colosso. E sempre tinha uma historinha sendo contada. Sempre uma história onde tinha alguma situação sendo contada por algum cachorro dali. Mas, claro, as principais atrações estavam lá. Os desenhos animados. Isso não podia faltar em nenhum programa infantil. O programa infantil que não tivesse desenho animado flopava. Mas vale a pena lembrar que não era só desenho. Os programas infantis, tipo o programa do Bozo e do Sérgio Malandro, transmitiam Chaves. E foi só dali, depois, que o Chaves virou um programa próprio. Os programas da Globo transmitiam Power Rangers. Mas enfim, não era só desenho. Mas ainda assim, era uma mídia que interessava mais para o público infantil do que para o público adulto, entende? Mas mesmo com essa primeira fórmula tendo ficado um pouco desgastada, essa fórmula ainda era utilizada, principalmente nos programas da Manchete, principalmente no Clube da Criança. Esse foi o primeiro programa infantil apresentado pela Angélica. E aí, com o passar dos anos, né, esse programa foi mudando de apresentadores, ia ficando sempre com um palco menor, menos crianças brincando, desenhos cada vez mais antigos aparecendo no programa, até que surgiu Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco transformou uma emissora quase falida em líder de audiência. E curiosamente, isso deu certo porque passava em um horário nobre, diferente da Globo e do SBT que passavam os programas infantis no horário do almoço. Aí, anos depois, com o sucesso da Manchete com o Cavaleiro do Zodíaco, o SBT e a Globo obviamente tinham que reagir.
E foi então que surgiu o Disney Club. Esse programa do SBT copiava a fórmula da TV Colosso, só que com uma diferença, que os desenhos que passava eram todos da Disney, já que era uma parceria do SBT com a Disney. E o sucesso desse programa aconteceu exatamente por causa da mesma aposta que a Manchete fez, foi passar os desenhos em horário nobre. A Globo nunca quis arriscar colocar um desenho em horário nobre. Só tinha um desenho em horário nobre, né, que passava na Globo, quando era especial de Natal. Uma vez no ano, negão. Uma vez no ano. Geralmente de 11 da noite. Mas assim, apesar da Globo não arriscar, mas ela fez as apostas certas, nos momentos certos. Por exemplo, TV Globinho transmitiu nada menos que Dragon Ball Z, Samurai X e Digimon 3. Só os animes que dominavam a cena na época. E com o tempo, essa cultura dos programas infantis foram aos poucos sendo substituída aos programas de culinária, tipo Ana Maria Braga. Foram dividindo as manhãs com esses programas. E os programas infantis foram ficando cada vez menos estruturados. Antes, a TV Globinho tinha vários atores. Tinha o quadro Bambula lá dentro do programa e, lógico, tinha os desenhos também. Então, chegou um momento que só tinha uma pessoa apresentando, só para apresentar os desenhos. Aí destruiu a identidade do programa. O SBT ainda lutava muito com o Bom Dia e Companhia, mas o SBT ainda se esforçava muito para poder colocar as crianças para poder brincar, nem que fosse só por um telefone. Mas mesmo assim o programa não sustentou. Ele foi oficialmente o último programa infantil da TV aberta. E a gente vê que muita gente coloca a culpa desse declínio dos programas infantis no programa Encontro com Fátima Bernardes. Foi justamente nesse programa que surgiu depois da TV Globinho acabou. Eu vi muita gente colocando a culpa na Fátima, porque meio que é uma ponte, né? Foi uma ponte, acabou a TV Globinho e surgiu um Encontro com Fátima. Aí as pessoas juntaram uma coisa com as outras e achavam que a culpa foi dela. Mas a culpa não foi da Fátima, a culpa foi exclusivamente do CONAR. Aí você deve estar se perguntando o que é o CONAR. O CONAR é um órgão regulador de propaganda no Brasil. Porque assim a galera nessa época iniciou na sociedade uma discussão sobre a utilização de elementos infantis nas propagandas. Porque era comum ter um bonequinho de CGI, por exemplo, aparecendo numa propaganda de uma cerveja. E aí a principal discussão era se colocar esses bonecos poderiam ou não influenciar a criança a começar a beber, porque você estava associando elementos infantis com produtos adultos. Até aí tudo bem, mas o problema é que ela acaba extrapolando por ser ou não legal a propaganda infantil, porque a propaganda de brinquedos era vista como um incentivo ao consumismo. Então o CONAR passou a proibir propaganda de produtos infantis. Quer dizer, não é que ele proibiu, mas é que ele deixou inviável. Era impossível vender um produto infantil sem o apelo da criança, né, pelo produto. Como é que vai vender um brinquedo para a criança e a criança não vai querer por causa da propaganda? Lógico que ela vai querer. Isso não só afetou a indústria dos brinquedos, porque tinham produtos tipo da Danoninho que tinham os personagens estampados na embalagem. Isso estava prestes a ser proibido. Isso, de um dia para a noite, tiraria uma parte considerável do faturamento, por exemplo, de Maurício de Souza Produções, né? Que tinha lá a Turma da Mônica estampada numa cacetada de produto. Ou seja, virou uma paranoia. Uma lei que era para proteger as crianças acabou que tornou inviável o que as crianças assistiam. Porque sem poder botar esses produtos na TV como forma de propaganda, nenhum programa sobrevive. Ele vira um peso para a emissora. Então, fazendo justiça a Fátima Bernardes, não foi culpa dela. Foi a culpa do CONAR, que evidentemente tomou a decisão errada. Hoje em dia não tem nenhum programa infantil na TV. Eu sei que tem muito sistema de streaming com vários desenhos e animes, né? Mas a grande massa populacional ainda assiste TV. E é uma coisa meio triste, porque quem viveu essa época sabe o quão importante foi poder assistir todos esses desenhos e animes. Acho que eu falo por muita gente que dificilmente a gente teria um cenário desse no YouTube, de canais que falam sobre animações, animes, cultura pop no geral, se não fosse esses personagens, se não fosse esses programas. Esses programas fizeram bem para muitas crianças, então eu acho que deveria ser revista. Mas aí, o que vocês acham? Vocês são a favor da volta dos programas infantis na TV aberta? O que vocês acham, hein? Diz aí, toca aqui agora, se inscreve no canal e ativa no sininho. Valeu, galera, até o próximo vídeo.